Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Teixeira. Estamos aqui com mais uma entrevista com os professores do curso de pós-graduação em transformação digital na era das startups e da inovação aberta. E hoje aqui eu estou com o ilustre professor Anilton Garcia, meu professor e com larga experiência na área. Sem dúvida é o professor mais sênior aqui da pós, né? E, e é um prazer poder falar com você, professor. E como é que está esse contexto aí da pandemia? Como é que estão esses dias aí? Fala um pouquinho pra gente. Rapaz, para mim, a pandemia para mim trouxe um problema, porque eu estou trabalhando 30 horas por dia. Porque como a gente passa mal, quer dizer, eu tenho seguido o protocolo da OMS, então eu saio de casa, evidentemente, a gente é obrigado a sair, mas naquilo que você é obrigado a sair. Então as pessoas acham que o fato de você estar em casa, você não tem o que fazer. Pelo contrário, né? O trabalho, a reunião vai até você a qualquer momento, né? A qualquer momento, a qualquer hora. Essa noite eu estava fechando a reunião aqui, 2 horas da manhã. Então, assim, porque tem fuso horário, sabe? E tem essa questão, a gente que trabalha com projetos internacionais, Distribuídos é internacionais. distribuído, então eu fechei uma conferência às 2 da manhã aqui e abri outra às 6, porque era às 10 na Inglaterra, né? Não, eu tô com um problema pior. Eu tô comprando componente da China por conta dos projetos, né, do que você tinha falado com você, e os horários é tudo maluco, são 11 horas de diferença. Shenzhen lá, que é o lugar onde tem um monte de fornecedor lá de componente, é 11 horas. Então quando você manda 10:30 da noite o e-mail, é que ele tá começando o dia lá. Exatamente. Eu tô fazendo uma discussão com o povo lá de João da África do Sul. Eu proponho reunião às 8 horas da manhã, eles não aceitam de jeito nenhum, 8 do Brasil, porque lá é 1 da tarde. Ela Entendi, falou, não, rapaz, é só hora de almoço, cara. entendi, entendi. É uma loucura. Eu tenho que fazer reuniões com eles 5 horas da manhã aqui, horário do Brasil, porque lá é 10 horas, 4 da Aham. manhã, porque lá é 9. Às vezes, quando pega uma reunião com o diretor lá da empresa, que o diretor gosta de fazer, ele gosta de fazer as agendas desse tipo no início, quando ele chega na empresa, aí aqui eu tenho que pegar a reunião 3 horas da manhã. É igual foi Nossa, essa noite agora, foi 2 horas, porque lá às 7. O entendi. cara tinha uma reunião às 9 e recebeu um relatório que nós geramos para ele. Ele queria, antes da reunião, que a gente explicasse, quer dizer, que a gente explicasse algumas coisas do relatório. E aí foi 7 horas da manhã que ele pediu, aí aqui era 2. Então, Nossa, é. foi rápida a conversa, mas é 2 da manhã, né? Não, é reunião o tempo todo. Mas, professor, É. fala um pouquinho da sua experiência, do seu currículo, porque assim, nem todo mundo te conhece, principalmente os alunos novos que vão aí entrar nesse curso, né? Olha, eu tenho um diploma de engenharia mecânica. Eu costumo brincar que eu tenho um diploma porque, na realidade, eu fiz 1,5 curso de engenharia, 1,4 curso de engenharia, né? Porque eu fiz engenharia mecânica e no meio do curso eu descobri que o meu gosto, o meu prazer mesmo era a engenharia de automação. E aí o que eu fiz, como eu não tinha condições de parar o curso de engenharia mecânica e recomeçar o curso de elétrica, eu fiz as disciplinas da área de automação e telecomunicações, todas elas da engenharia elétrica, aqui na UFES, né? Então, por isso que eu falo que o meu diploma é engenharia mecânica, mas eu tenho 1,4 em curso de engenharia. E a partir daí eu me dediquei ao trabalho na área de automação e automação com telecomunicações. Eu sempre gostei muito de análise de redes, né, análise de dados, pegar dados de redes para analisar, etc. Aí, aí eu descobri que eu conhecia que a matemática que eu precisava para desenvolver essas coisas, o curso de engenharia não era suficiente. Aí eu fui para a Unicamp fazer um mestrado em matemática aplicada, né, para poder me aprofundar mais nos algoritmos matemáticos, para poder ter mais assertividade no desenvolvimento dos algoritmos. Aí lá eu fiz o meu mestrado em matemática aplicada, com foco em otimização e pesquisa operacional, e depois, aí sim,
eu me senti preparado para fazer elétrica, automação e telecomunicações. Aí eu fiz o doutorado em automação e telecomunicações, lá na Unicamp também. E em 78 eu virei professor da UFES, fiz o concurso aqui, passei, e trouxe, Aposentado hoje. já aposentado, e trouxe em 78 uma ideia maluca de que... E aí encontrei aqui na época mais um outro maluco, que é o professor Calazans, infelizmente já falecido, de que o mundo ia se transformar com as telecomunicações. Então, em 1978, eu, juntamente com o professor Calazans, né, criamos um laboratório de telecomunicações na UFES. Então, é o LabTel, que vive até hoje. Hoje é um mega laboratório com conexões internacionais, tá certo? Então, em 78, a gente chegava e dizia assim, olha, nós temos que criar um laboratório que tenha telecomunicações e que seja capaz de fazer análise de dados. Aí não existia o termo ciência de dados, né? A gente fazia. Já se fazia, mas não tinha esse termo, né? Porque isso já vem da matemática. O pessoal fala agora ciência de dados, não como se fosse um negócio novo, né? Como se fosse um negócio que nasceu ontem, né? Não. Aí, e a gente fazia os algoritmos, né? A gente desenvolvia os algoritmos de análise de métodos combinatórios, tá certo? De métodos de multivariáveis, multiobjetivo, multicritério, né? Na marra, tá certo? Porque não tinha computação, não tinha internet, não tinha capacidade. Não tinha nada. E fazia na marra. Opa, deu uma congelada aqui, professor. Se você está me ouvindo, dá uma guardada, deu uma pequena congelada aqui na imagem para mim, pelo menos o que eu estou capturando. Tá, voltou, beleza. Aí, em 81, eu recebi uma provocação de um amigo meu, de um professor que foi meu orientador na Unicamp no mestrado, né? Uma provocação de trabalhar num projeto da Unicamp com a Telebrás, que era para pensar redes em processo de digitalização. Como é que seria esse mundo das redes em processo de digitalização? Aí, em 81, eu fui para lá e, para desenvolver esse projeto, a condição que me foi colocada é de que eu deveria trabalhar dentro do CPQD, que era o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás. Existe até hoje o CPQD, é uma instituição muito importante. Então, eu fui para dentro do CPQD, para os laboratórios do CPQD, desenvolver sistemas, não na parte hardware, mas mais na parte software e algoritmos, na área de comutação e transmissão. Então, eu passei meu doutorado dentro de um laboratório de computação, parte no laboratório de computação, parte no laboratório de transmissão, e hoje a gente chama isso de redes definidas por software. Os nomes novos. E hoje eu estou trabalhando com isso também, viu? Mas fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá há 30 anos, há 40 anos atrás. Porque a diferença é a seguinte, o que tem de tecnologia e capacidade hoje tem um monte de facilidade. O que a gente fazia na unha lá para trás, hoje em dia tem muito mais facilidade. Então você consegue fazer muito mais coisa, né? Exatamente. E aí, depois desse doutorado, eu tinha, né, uma empresa chamada Elebra Telecom, que se interessou pelo que eu fiz, num trabalho no CPQD, e como fazia parte também dos contratos de quem todas as pessoas que estavam envolvidas com esse tipo de projeto, fazia parte do contrato que a gente assinava na entrada, de que se alguma empresa nacional tivesse interesse em colocar soluções nos seus produtos, a gente era obrigado, a gente se comprometia a ir para aquela empresa e passar o tempo para poder fazer a transferência da tecnologia e a incorporação daquilo nos produtos da empresa. Aí, no caso, a Elebra Telecomunicações se interessou pelo que eu tinha desenvolvido lá no CPQD, e aí eu fui, então, para a Elebra e passei 5 anos na Elebra fazendo a transferência de tecnologia, incorporando aqueles algoritmos malucos, né? Que eram algoritmos muito doidos, né? Que a gente fazia, né? Porque não tinha essa capacidade moderna de processamento,
que a gente possa Tem fazer os hoje. algoritmos. É. Hã? Não tinha, às vezes não tinha nem, tinha que ter um computador, achar quem tinha um computador, É, cluster igual tem hoje, não tinha, não né? existe, não existe. Então eu fui para a Elebra e implantei, né, nos equipamentos da Elebra aquilo que tinha desenvolvido, e graças a Deus deu certo. E depois a Alcatel comprou a Elebra Telecom, e quando a Alcatel comprou a Elebra Telecom, passei um tempo na Espanha, que era a parte de I mais D, como ele chama, né? Investigação em Desarrollo, da Alcatel era na Espanha, Madrid, e aí eu passei um tempo lá e vim embora, porque na verdade o que eles queriam era que eu levasse toda aquela tecnologia e depois que eu transferisse para eles, eles diziam assim, ó, tchau, volta para o Brasil. Entendi. Aí, aí eu falei, não, o que eu passei para a Elebra é de vocês, agora o que está na minha cabeça eu não vou ficar, não. Lógico, Aí lógico. eu voltei para o Brasil e assim eu fiz. Depois eu fui trabalhar com a parte de redes óticas, junto com o CPQD e junto com a Padtech, que é uma grande empresa nacional que nasceu dentro do CPQD. É um spin-off. Na época a gente não falava em Spin-off. spin-off, não falava em startup, Esses né? termos, né? É. Então, a Padtech é uma grande spin-off do CPQD. Né? E aí presidente da Padtech, ele fez o doutorado na mesma época que eu e trabalhamos juntos no mesmo laboratório, me chamou para ajudar lá no. Aí eu passei 10, 12 anos trabalhando aqui em projetos da UFS com a Padtech, e lá nós conseguimos levar um monte de coisas novas lá para a Padtech. E nesse processo da Padtech, eu comecei a descobrir que eu estou trabalhando com redes multitecnologias, com rede multivendors, tá certo? E de que a gente precisava integrar essas coisas. Como é que eu vou pegar um roteador da Cisco com um roteador da Huawei, com um roteador na época da Tricom, da Extreme Networks, tá certo? Da MCI? Pô, eles não se falavam, tá certo? Aí então foi quando eu me dei conta, através das pesquisas, de que eu precisava trabalhar com modelagem conceitual de dados e com estruturação semântica. Então, nós fizemos na Padtech uma primeira solução, eu diria que há uns 15 anos atrás, uma primeira solução de interoperabilidade dessas redes. Então, a Padtech botava, quando ganhava uma licitação, a gente já sabia o que estava nas MIBs. As MIBs é Management Information Base dos equipamentos. A MIB ela tem uma parte pública e tem uma parte privada. A parte pública todo mundo lê, e a parte privada só o fabricante sabe. Mas com a parte pública você faz muita coisa. Né? E aí eu comecei, então eu desenvolvi aqui com os meus alunos, um deles você deve conhecer, que é o Maxwell Monteiro. Sim. Né? Que foi Tá no IFES hoje. Está no IFES hoje. Foi o mestrado dele, depois virou o doutorado dele, tá certo? E nós fizemos e criamos, né, no doutorado do Maxwell, um provedor de serviço semântico. Tá? Isso voltado para telecomunicações. Aí nesse percurso, e aí já entrava a análise aí sim, aí a gente tinha petabytes de dados, tá certo? Juntos numa única base para analisar. E aí, como é que a gente analisa isso? Né? Aí começou a entrar aí já tinha solução, né, de inteligência artificial. Na época a gente usava lógica fuzzy, né, que hoje nem se fala. Ainda tem, as ferramentas ainda tem, mas é tipo uma opção a mais, né? Na verdade, na época não tinha outra alternativa. Sim, sim. Aí a gente fazia as análises com lógica fuzzy, né, para poder tirar algumas conclusões e usava, como a gente não tinha estatística multivariadas, tá certo? Para você poder fazer, sair das correlações lineares para entrar nas correlações não lineares, né? E usando o nível de profundidade maior, né? A gente fazia técnicas de busca e ordenação, tá certo? Você deve ter estudado isso lá, né? Para a gente fazer essas coisas e usando ferramentas limitadas, né, computacionalmente.
Então, né? Então, nesse processo e aí de... chegando aqui, retomando para as disciplinas que a gente vai que vai ter no curso, né, essa retomada agora aqui para as disciplinas do curso de pós, né, que é as duas que você vai lecionar. Sim, pois é. Aí o que acontece? Nas duas entra o que eu estou falando. Então, por exemplo, quando a gente trabalhava com redes de redes grandes da Padtech e outras operadoras, nós trabalhamos, nós fizemos projetos na época com, a, com a Petrobras, fizemos toda a rede da Petrobras, da Bacia de Campos, certo? Que é uma rede gigantesca, integrando lá com o Rio de Janeiro, com a sede da Rua Chile e na TI da Avenida Rio Branco. A gente trabalhava com essas mega redes, né? E também fizemos o trabalho na CST, na área da automação, né? Na área de automação. A gente trabalhava de um lado com grandes redes, do outro lado com o sistema de automação. Como é que você faz alguma intervenção mais radical nessas áreas sem ter que parar a estrutura? Aí nós, na época, a gente fez o que hoje nós estamos chamando de digital twins, né? Quer dizer, os gêmeos digitais. Nós criamos ambientes computacionais que reproduziam O funcionamento da máquina, o comportamento da máquina. o funcionamento real daquela operação, São. seja uma rede de computadores, seja um sistema de produção de aço na Arcelor, no caso. E aí a gente fazia isso, criamos essa parte, essa réplica, porém uma réplica computacional. Aí nós faríamos todos os testes no ambiente controlado. E aí, quando a gente fazia os testes, validava com os técnicos da área, é óbvio que a gente tem que fazer os testes, tem que ser validado pelos especialistas das respectivas áreas. Quando eles estavam validados, a gente programava as intervenções e elas aconteciam, tá certo? E o povo sequer percebia que estava havendo uma mudança. Então, por exemplo, o exemplo mais ilustrativo que eu tenho disso aqui, na época, nós fizemos 4 expansões na rede lógica, na rede de dados da Arcelor. Nós fizemos 4 expansões, inclusive a inserção de um novo anel de fibra ótica na rede, sem que a rede parasse 1 milissegundo. Certo? Usando exatamente essa questão que, na época, a gente não chamava de digital twins, né? A gente chamava assim, nós temos um simulador de ambiente, a gente chamava. Um simulador. E a mesma coisa valeu para a automação. Nós fizemos várias intervenções na área da automação na Arcelor, inclusive lá na implantação do LTQ, né? E aí, sem o telefone tocou, deixa eu botar ele sem que houvesse paradas. E nós fizemos, né? E isso aí valeu. E aí, nesse percurso aí, a RNP me chamou para poder tocar um projeto de como que a gente poderia fazer controladores de redes de longo alcance, como é o caso da rede da RNP, sem parar a rede. Aí nós fizemos, tá certo? Tem um aluno meu, que talvez você conheça também, que é o Luciano Bilota, o japonês. O Luciano, o mestrado dele, ele fez um artefato de software em que a gente desenvolveu um grande controlador e que a gente jogava naquele ambiente a rede inteira e com aquele controlador, que é um artefato de software, na realidade, né? A gente faz toda a operação. E nesse processo, a gente descobriu que eu precisava fazer interoperabilidade semântica dos dados. Porque o que a Cisco chama de interface não é a mesma coisa que a Huawei chama de interface. Enfim, aí nós tivemos que fazer a modelagem conceitual, primeiro para saber o que para um fabricante é interface, o que para outro é interface, sistematizar isso, e a partir daí você gera um grande modelo baseado em ontologias. Então, foi aí que surgiu a ideia
que eu falei no papo privado aqui para você, do trabalho do Gleison Baioco, que hoje é da ArcelorMittal, que gerou, inclusive, um capítulo de um livro internacional, tá certo? Da Elsevier, junto com o professor Giancarlo Guisardi, para a gente fazer interoperabilidade semântica no ambiente de produção. Né? Porque, com isso, o que acontece? Eu faço a modelagem conceitual e, na hora que eu vou para o desenvolvimento do banco, o banco, a parte lógica e física do banco, ela reflete esse modelo conceitual. E, a partir daí, a interoperabilidade é automática, tá certo? O overhead é zero. Porque se você não fizer dessa forma... Não, inclusive as grandes indústrias, eu estou, né, convivendo lá com o projeto da Vale e tenho acompanhado um pouco da Arcelor, você tem desde um sistema mais novo até um sistema que está lá há 20 anos, né? E tudo isso eles estão querendo integrar. Então esse é um grande desafio. E aí você vê o pessoal da operação que está na frente de linha lá na área da fábrica, que eles estão lá e então assim, pá, tem sistema daqui, tem que conectar, o pessoal fica perdido. Então a proposta dessa pós é justamente capacitar esse pessoal. Não só o pessoal, e a gente pode deixar claro, não só o pessoal da área de computação, mas o pessoal de outras áreas. Né? Que a nossa proposta é uma pós aberta e aí justamente para esse pessoal que tanto é da área de computação como não possa todo mundo equalizar uma base de conhecimento para atuar nesses projetos. Ô Sérgio, você tocou num ponto importante. Isso que eu estou falando não é para o pessoal da computação, não. Por quê? Porque o pessoal, nós da computação, o que nós fazemos a nossa atividade da computação é meio. É meio, exato. Todo mundo. Ó, isso até hoje o pessoal não entende isso. Computação só é fim para uma operadora de telecom, para quem fabrica. Nem para ele, mas para quem fabrica para Cisco que fabrica o negócio lá. Mas o resto é tudo meio e o pessoal não entendeu isso até hoje. Então, ou seja, o que nós fazemos na computação é meio, não é fim. Então, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu estou trabalhando, tem 12 anos, com tecnologias de informação e comunicação voltadas para a saúde. Nesse momento atual, eu estou há 3 anos trabalhando num grande projeto com o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E de um ano para cá, nós passamos a desenvolver tecnologias para o SUS. Então, tudo fazendo isso que nós estamos conversando aqui. Eu estou desenvolvendo com os meus alunos aqui, com os alunos do IFES, Digital Twins, interoperabilidade semântica, e conversando. Hoje mesmo, à 1h da tarde, eu tenho uma conferência com os médicos. É o projeto que o pessoal Cássio e os outros meninos estão trabalhando. Isso. Ele já contou para mim, eu já conversei com ele já. Exatamente. Só para você ter uma ideia, hoje aqui na minha equipe desse projeto, tem umas 20 pessoas trabalhando comigo. Uhum. E gente do padrão do Cassius, do Gabriel. Não, e eles estão com volume de trabalho gigantesco, ainda mais agora por conta da pandemia. O pessoal não está tendo nem final de semana. Está trabalhando então, exemplo, dobrado. Como é que isso funciona? Nós temos que sair daqui, por exemplo, nesse caso desse exemplo que eu citei, nós temos que sair daqui e ir para Teófilo Otoni, conversar com o cara da unidade de saúde, com o agente comunitário, com a enfermeira do pronto da UPA, com o médico, enfim. Com todo mundo. Quer dizer, E aí essas pessoas chaves que são as pessoas indicadas e que me inspirou a ideia do curso, determinados profissionais que a gente chama de especialista do domínio, né, que envolve médico, o enfermeiro, não é todo mundo, obviamente, que vai fazer a pós, mas esses profissionais chaves que lideram outras equipes, se eles tiverem a base desse curso, nós vamos ter um processo de transformação digital muito mais fácil, porque todo mundo tem que conversar e tem que ter um entendimento mínimo. Porque observa, Sérgio, você foi muito feliz nessa sua intervenção. Por quê? Porque as pessoas acham que isso é coisa muito complexa, que isso é coisa dos nerds, né? Ou coisa dos nerds da computação, não. É equipe multidisciplinar, cada um tem um papel no processo. O trabalho é multidisciplinar e a computação, ela só entra... lá na frente. Depois que identificou o requisito, o problema, por exemplo, vou fazer esse trabalho na área da saúde.
eu tenho que traduzir o que é um paciente, por exemplo. O que é um atendimento. Tá certo? Então, ou seja, quem é que vai me dizer o que é um paciente, o que é um atendimento? São os médicos. E aí o que acontece? Você pode descobrir de que o paciente, não existe um único paciente, existe o paciente do tipo A, o paciente do tipo B. E se você não separar isso, lá na frente não vai funcionar. Tá certo? Até o médico. Qual é o médico? É o médico assistente? É o médico hospitalista? É o médico. É. E cada um tem um papel. Eu também estou num projeto da área de saúde também e não é simples, não. Então, assim, nós estamos. O que eu quero para tentar sintetizar aqui? Para a gente fechar, nosso tempo já está se esgotando. Outra coisa interessante que eu esqueci de falar. Esse mesmo trabalho, nós desenvolvemos um grande projeto com a ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. A ANTT é uma das empresas, das agências que mais funciona. Por quê? Porque o diretor da ANTT na época, o Bernardo Figueiredo, ele comprou essa ideia. Quando eu encontrei com o Bernardo no saguão do aeroporto, conversamos 10 minutos, ele falou comigo assim, eu estou pegando o voo, mas eu vou te ligar, amanhã você vai em Brasília depois da manhã. Tipo, coisa assim, junto com o Evandro Millet. Junto com o Evandro Millet, nós fomos em Brasília. Aí, a NTT hoje tem uma estrutura, inclusive de lidar com as concessionárias de rodovias, etc., com as empresas. Toda profissional, toda digitalizada. E lá tem implantado um Digital Twin do sistema de transporte brasileiro. Lá tem implantado um modelo de dados suportado por ontologias e modelagem conceitual. Então, quando as pessoas... Porque, às vezes assim, só para você ter uma ideia, eu vou falar aqui, quando nós vamos fazer um trabalho na Petrobras, esse trabalho da Petrobras, a Petrobras autorizou a nós publicarmos, então por isso que eu posso falar, eu tinha duas diretorias da Petrobras, uma entendia petróleo como todo óleo possível de ser explorado. A outra entendia petróleo como todo óleo economicamente viável de ser explorado. Aí a pergunta, o que é petróleo para a Petrobras? É isso aí. Entendeu? Então, ou seja, lá na NTT, nós descobrimos assim, quando você faz uma concessão de uma rodovia, etc., a empresa concessionada ela tem que fazer investimento. Bom, ok, o que é investimento? Aí nós descobrimos na NTT que numa mesma superintendência, duas divisões... Tinha conceitos diferentes do que é... conceitos diferentes, e uma outra superintendência tinha um outro conceito diferente desses dois. Então, ou seja, a hora que a gente fala dessas interoperabilidades semânticas, nós estamos falando disso. Não, inclusive para tirar essa coisa que esse pessoal, hoje em dia, que são equipes multidisciplinares, essa história de que põe um sisteminha resolve, a pessoa ainda tem isso, você presencia isso, ainda tem essa história de achar que o sistema vai resolver. E o sistema é um passo lá na frente para a pessoa entender requisito, entender problema, entender os conceitos tratados. Então é importante as pessoas que estão assistindo a gente que essa base, porque hoje assim, essa parte de Digital Twins, o que está dando um upgrade? A facilidade de sensores que você pode colocar, além dos modelos de inteligência, nessas máquinas, um custo muito menor que antes era inviável. Então você não só coloca sensor para essa indústria 4.0, como tem esses modelos, mas não é só chegar e sair colocando. Tem uma série de conceitos, uma série de aspectos, primeiro do que você quer para que os projetos possam conversar. Então isso é que o pessoal que está buscando, às vezes, esses modismos que a gente conversa bastante sobre isso, dessa base, igual o pessoal falar que algumas pessoas entendem que data science é um negócio novo, mas é um negócio super antigo, que o pessoal já faz há muito tempo. Agora, o que facilidade que você tem de tecnologia, de capacidade de processamento, de recurso de software, hoje está gigantesco, você consegue fazer muito mais coisa, né? Sérgio, nessa linha que você está falando, eu tô desenvolvendo um projeto financiado pela FAPES, né, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, que no Brasil é das que melhor funciona, né, para a segurança pública, combinando sensores de medições simples
com imagens de câmera de monitoramento, no conceito que você trabalha muito com ele, que é o conceito da visão computacional, e nós estamos integrando isso, e nós estamos gerando produtos para a Guarda Municipal de Vitória e para a Polícia Militar ao mesmo tempo. Agora, o que as pessoas que estão nos ouvindo precisam entender é que quando nós estamos falando dessas duas coisas que é objeto da nossa conversa, do Digital Twins e de interoperabilidade semântica, nós não estamos levando solução. Nós estamos levando assertividade nas tomadas de decisão. O que é que significa isso? Que os representantes, os especialistas do domínio, na primeira fase do desenvolvimento de qualquer projeto, eles serão as pessoas mais importantes. Deu uma congeladinha. Só, Nilson, só cuidar, se você estiver me ouvindo aí, deu uma pequena congelada na sua fala para mim aqui, né? Caiu a conexão. Vamos retomar aqui. Espera aí. Esperar retomar aqui, o professor. Você deu uma queda aí. Deu para você também. Aí você estava falando do especialista do domínio, que é o mais importante. Aí voltou. Pois é, porque na fase inicial desse tipo de projeto, são eles que mandam. Por conseguinte, eles têm muito trabalho e muito mais do que nós. Aí nós entramos numa fase que é a fase do desenvolvimento. Aí nós cuidamos. Aí terminou o desenvolvimento, os especialistas que do vão domínio usar voltam a ser o ator principal. Não, antes, exatamente. Eles voltam a ser o ator principal porque são eles que vão validar se aquilo que nós estamos entregando está atendendo ou não as necessidades, expectativas reais do mundo real. Do mundo real. Aí senão vira mais um sisteminha que ninguém usa e ficou na prateleira, que esse que é um problema. Exatamente isso. Então, assim, a partir daí, então, é importante que as pessoas e vamos fazer um fechamento aqui, porque o nosso tempo já estourou. Eu já sabia que o seu ia bater o recorde do tempo de entrevista, mas tá certo. Faz um fechamento. Ou seja, o fechamento é o seguinte, é importante essa conversa que você provocou, para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que esse tipo de curso, que a transformação digital não é um negócio que começou hoje, é um negócio que já existe, tem mais de 40 anos. A diferença do que do que nós fazíamos lá na década de 80 para o que nós fazemos hoje em 2020 é que é a evolução da microeletrônica nas tecnologias de microcontroladores, de microprocessadores, o que nos permite fazer com infinitamente maior capacidade e velocidade do que nós fazíamos há 40 anos atrás. Então, com isso, eu posso desenvolver algoritmos mais sofisticados, utilizar dados, tipo imagens de alta resolução. Ferramentas fáceis tanto com recursos avançados para quem é de computação e facilidades para quem não é da área, dependendo do uso que ele vai. Eu estou escrevendo um material sobre data science, justamente isso. Você tem tanto recurso avançado para quem é da computação, como um recurso com facilidade para quem não é, profissionais de outras áreas que vão trabalhar com isso. Pois é, e dizer para as pessoas que esses tipos de cursos que você já te dei parabéns outras vezes, mais uma vez. Projeto é nosso. Esse tipo de curso que você estruturou, ele não é um curso tecnológico. Ele é um curso, pelo menos as disciplinas que você me convidou, eu não tenho procuração sua para o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Pode falar. As disciplinas que eu estruturei não são disciplinas tecnológicas. Elas são disciplinas que pretendem mostrar para as pessoas o que são essas coisas, a importância disso, como que as pessoas podem agregar valor ao seu negócio, ao seu processo de tomada de decisão a partir dessas tecnologias. Tá certo? Então, não é aquele curso que nós vamos chegar lá e ficar fazendo linha de código. Não é isso. Não é? Não é isso. E ainda aquela parte que tem mais conceitual, que a gente vai gravar algum vídeo, vai deixar o material disponível, para a aula ser uma troca de experiência, porque isso ele não vai encontrar em lugar nenhum. Eu estava conversando com os outros professores aqui, e com você
sem dúvida, mais ainda, é a vivência, porque você tem material por aí, mas esse guia, essa orientação dos caminhos, dos métodos, de como fazer o negócio, é mais importante do que simplesmente fazer, porque ó, eu preciso que faça isso, eu contratar um profissional para fazer essa parte aqui. Mas e a noção do todo? E essa interação? É isso? Perfeito. Então é isso, Professor, Sérgio. muito obrigado pelo nosso bate-papo. O objetivo é justamente quem se interessou previamente pela pós possa ter uma entrevista e conhecer melhor cada professor e perceber a relevância e a, e, a, e, a, e, a, e a grandeza desse momento de interação para a formação de cada um. Então, muito obrigado, tá? Perfeito. É isso aí, eu que agradeço também. E as pessoas não se assustam, que durante o curso eles vão perceber que a vida deles é uma grande transformação digital, mesmo que eles não tenham se Ah, atentado para isso. isso. Já estamos vivendo isso, né? Cada vez mais. E agora com a pandemia, você deu um fast forward aí, vezes 100 Exatamente. e acelerou tudo em todas as áreas, né? Então é incrível. Mas, É professor, isso aí. muito obrigado e até a próxima aí, acabando esse processo aí, a gente tendo as Eu que aulas. agradeço a você, agradeço ao VV pela consideração do convite para estar nesse projeto bacana que vocês desenvolveram. E, como diz o meu grande big boss lá do Einstein, vamos que vamos. Falou, um abraço. Um Valeu. abraço.